Começamos perguntando por um exemplo de gratuidade na doação e agora vamos ver o que traz cada grupo. Vamos lá, uma por grupo, como vem, eu vou anotando aqui o que vocês forem dizendo. Vamos lá. Vamos começar com o grupo das espertinhas aqui. Ok, você já quer colocar? Eu queria uma palavra? Não, uma frase, ou quer contar o caso, o que aconteceu. Eu vou contar o caso, porque aqui Eu, na verdade, pensei em começar com essa reflexão porque é muito mais fácil quando nós partimos da nossa realidade. Se a gente falasse aqui só da gratuidade de uma maneira abstrata, como uma ideia muito bonita e um ideal para a nossa vida, mas sem tocar a realidade, a gente acaba ficando muito longe e pode ser difícil, inclusive, depois trazer para a vivência, né? Esse é o nosso objetivo. A gente vai falar da gratuidade porque nós entendemos que a gratuidade é algo muito importante na nossa vida. Agora, vejam que a gente caminhou aqui desde uma reflexão de se é possível viver a gratuidade, depois qual é a referência ou qual é o modelo de gratuidade que nós devemos trazer para a nossa vida, e depois de várias aplicações dessa gratuidade, mas em diferentes dimensões. A gente percebe aqui uma dimensão antropológica, uma espiritual e uma na fé, ou seja, sobrenatural, 3 dimensões de gratuidade, com diferentes motivações, diferentes razões. Desde alguém que de repente leu as escrituras, que teve uma catequese, como alguém que teve uma experiência de Cristo profunda do que é o amor de Deus na sua vida, e por alguém que de repente não conceitualiza isso, e que simplesmente não pensou e só se doou, e que de repente no final não seria capaz de explicar o que fez, mas fez. E todos nós hoje nos sentimos edificados por essa pessoa, que hoje não pode nos explicar o que ela fez. Porque nós entendemos que mesmo sem entender, ela viveu algo essencial do ser humano, que a faz pleno ser humano. Às vezes a gente diz, né, errar é humano, né? Mas a plenitude do humano é justamente o contrário disso. E se aproxima disso que vocês colocaram aqui, que eu chamaria de, não sei se é de gratuidade, eu chamaria de heroísmo. E a gente vê que a gratuidade é uma condição para viver esse heroísmo, que nós entendemos como algo pleno do ser humano, que aparece como em forma de doação total, universal, sem limites, sem preconceito, incondicional, magnânima, como Cristo, em todos os ambientes, não em alguns ambientes, em todos os ambientes, e que é algo que tem que ser vivido. Eu achei interessante começar assim, porque é natural que, todos pensando aqui, cheguemos à síntese e uma compreensão mais profunda da ideia. Agora já fica mais fácil de desenvolver o tema e entendendo, aí agora já entender o que tem que ser a nossa vivência dessa gratuidade. Ok. Nós chamamos de gratuidade, estamos falando de gratuidade, mas na verdade a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando aqui de amor. E a gente está falando de que o amor ele tem algumas características. O que é essencial do ser humano para que o ser humano seja pleno, total, incondicional, etc. O amor. E vocês aqui, como voluntárias, como pessoas que se doam, como crentes, como mães, têm uma experiência muito particular de amor. Nesse sentido, penso que eu tenho um pouco a ensinar para vocês, eu tenho muito mais a aprender de vocês. Né? Mas vou tentar entender a experiência de vocês e dizer para vocês como é essa experiência. Isso sim eu vou tentar fazer aqui. Né? Mais do que exemplificar, vou dizer como isso tem que ser, vocês já sabem como tem que ser. Eu vou explicar só como, tentar explicar como funciona. Essa é a minha pretensão aqui hoje. Né?
E eu diria que a experiência da gratuidade é uma das realidades mais maravilhosas que existem. E que bom que a gente começou vendo de maneira positiva isso. Porque eu achei que se eu começasse simplesmente falando da teoria e do que é gratuidade, ia desanimar todo mundo. Porque você fala, não, mas isso não dá pra mim. Espera. Tudo bem. Eu me lembro uma vez, conversando com um tio, e a gente estava falando sobre a definição de amor, né? E aí a gente falou, o amor é essa doação plena, essa tal. E ele falou assim, não, isso não é amor porque ninguém é capaz de viver isso. Eu pensei, não, mas não porque você não seja capaz de viver plenamente, você elimina a realidade e o anseio do ser humano de viver, de tender a isso, mesmo que não possa alcançar. Sábado passado eu celebrei um casamento e era esse evangelho de Nosso Senhor discutindo com os fariseus sobre o casamento. E eles falam, não, mas Moisés falou que podia dar um ato, uma certidão de divórcio e pronto, acabou. E os discípulos depois falam para Jesus, é mesmo, Jesus, é verdade, tinha esse negócio e assim é melhor. E Nosso Senhor fala, não, nada disso. Deus não criou o homem assim. Ele fez homem e mulher para que deixasse sua mãe e seu pai e se tornasse uma só carne. Jesus está dizendo, não porque vocês não queiram, não sejam capazes de viver isso deixe de ser a realidade mais profunda do ser humano. Então aqui nós vamos falar de uma realidade que toca a nossa essência, a nossa existência e que não é fácil. Nós sabemos que temos que viver isso. Nós sabemos que o amor na nossa vida tem que ser isso. Mesmo não tendo nós mesmos feito essa experiência. É possível que nós tenhamos visto outros fazer a experiência. Só que essa experiência continua sendo para nós, enquanto modelo do que nós temos que alcançar, para chegar a essa plenitude que nós entendemos que seja o que é próprio do ser humano e que é a nossa meta. Uma meta talvez que a gente nunca possa alcançar integralmente, mas a qual nós tendemos. Eu olho para lá, é a terra prometida, e eu continuo caminhando. Eu me sinto longe, mas continuo caminhando. É a terra prometida. Quando nós falamos de amor, nós podemos pensar milhares de coisas diferentes, é verdade. Né? Então, por isso, gostaria só de unificar aqui a compreensão de amor. Podemos falar de verdade, de amor com vários conceitos diferentes. Aqui estou pensando no amor que existe na relação entre duas pessoas quaisquer, que implica doação. E que tem algumas características precisas. E uma dessas características é a gratuidade. Poderia citar outras duas. Também a fecundidade e também o ser incondicional. Tá? Então eu colocaria aqui o incondicional. Depois a gente fazer outros sinônimos, mas incondicional, gratuito e fecundo. Depois a gente fala por que é fecundo. Tá? E, como seres humanos, nós temos a experiência de estar em ambos os polos da relação. Um polo no qual nós nos encontramos amados, ou não amados quando existia um amor devido. Alguém devia ter me amado, e alguém deve me amar. E de que nós somos o polo forte, ou o polo proativo da relação, em que nós estamos obrigados a, e efetivamente, amamos ao outro. E esse amor pode se manifestar de muitas maneiras diferentes, mas qualquer que seja a maneira, significa que o que nós queremos e buscamos é o bem do outro. O bem de um outro. E agora vamos entender de que maneira esse bem deve acontecer. Enfim, a nossa primeira experiência na vida é de amar ou ser amados? Ser amados. Quando nós nascemos, nós não temos em nós a capacidade de viver, né? Não temos habilidade, enfim, não temos nem a compreensão. O conhecimento é necessário também para que haja esse amor. Certo? Então, existe uma experiência de ser amados. Quando nós nos encontramos amando, e sendo o polo forte dessa relação,
nós também encontramos que o amor que nós praticamos, que nós vivemos, é difícil. E é imperfeito. Pensem no amor que vocês têm pelos seus filhos. O amor que vocês têm pelas mães que vocês vão visitar hoje. Pelas crianças que vocês... Ok. Agora mesmo, quando nós fizemos o exercício da reflexão e colocamos alguns exemplos, nós dissemos, nossa, que bonito, que legal que essa senhora fez isso. A gente não diz, muitas vezes ela está pensando, eu no lugar dela, não sei se, como eu faria? Será que eu seria capaz de? Será que eu renunciaria a isso por? Fica a reflexão. Essa sim é uma provocação de verdade, não a reflexão. Essa é a provocação que vocês mesmos se fizeram. Essa é a provocação. Eu seria capaz de? E se a minha consciência suscita em mim um interrogante, é porque eu me vejo obrigada a, de algum modo. Nossa consciência é ótima, ela nos ajuda às vezes a encontrar o que nós não queremos encontrar. Mas, no nosso amor imperfeito, descobrimos que também nós recebemos um amor imperfeito. Quem aqui foi filha de Nossa Senhora, né, que teve um parto virginal e que recebeu um amor perfeito e que depois foi gerada pelo Espírito Santo e aí nasceu sem mancha e depois correspondeu à vontade de Deus em tudo na sua vida de maneira perfeita e gratuita? Ninguém, né? Essa é a nossa experiência do amor. É uma experiência limitada. Sempre. Hoje nós falamos muito, né, em vários ambientes, sobre as carências afetivas, sobre as frustrações. Olha, é claro que isso tem a ver com uma falta de capacidade para algo, no final das contas para a vida, mas tem a ver também com a nossa experiência do amor que nós recebemos, de como nós nos sentimos amados, porque essa experiência do amar ou do ser amados, ela é profunda no seguinte sentido. Ela toca toda a sua existência. Alguém pode levantar a mão e discordar a hora que vocês quiserem. Fiquem à vontade. De verdade, de verdade. E a gente vai conversando e vendo. Vou fazer uma pergunta. Claro. Por exemplo, para a gente amar nessa imperfeição, eu acho que a gente tem que estar num nível, como a Chica falou, e aí não é a gente que vive em nós, é Cristo que vive em mim. Eu acho que é por aí, não é? Ou eu fui errado? Ok, perfeito. Esse é um caminho. Vou tentar percorrer todos os... A gente tem que chegar nesse nível, né? Para você poder amar na imperfeição. Ok, só que chegar nesse nível tem um problema. Como é que você chega lá? Ok, legal. Estamos de acordo? Temos que chegar lá? Sim. Ok. Alguém me fala como é que chega lá. Essa é a dificuldade. Por isso eu vou começar daqui, para ver se vocês conseguem fazer um itinerário e percebendo nas várias dimensões, eu falei dimensão antropológica, espiritual e sobrenatural, para ver se a gente vai descobrindo um caminho aqui, para chegar aí. Né? Então, nossa experiência de amor é profunda no seguinte sentido. A partir da minha experiência de amor, eu me entendo como ser humano. O que existe de mais profundo na minha compreensão de ser humano? Qual é a ideia que eu tenho, que não é ideia, é uma coisa inconsciente, ou um conceito, mas é inconsciente, ou experiência, ou vivência, que condiciona tudo que eu faço, tudo que eu vivo. Tudo depende dessa conclusão a que eu cheguei a partir da experiência que eu tenho de ser amada e de amar. E esse elemento profundo é o valor. O valor que eu me atribuo a mim mesmo. Quanto eu acho que eu valho. Por que é tão importante falar de valor quando a gente fala de gratuidade? Deixa eu ver se eu encontro uma definição aqui do dicionário de gratuidade. Vamos ver. Ok. A primeira definição diz o seguinte:
Gratuidade é a qualidade daquilo que é de graça. Isso é muito ensinado, né? Mas enfim. A qualidade daquilo que é de graça. Ok, então está dizendo que quando você dá alguma coisa para alguém, aquela coisa é gratuita. Tá, legal. Vamos tentar outra coisa. Tem que ser com qualidade? Como? Vamos ver. O que eu disse? Não, pode repetir. Não, é isso que eu estou falando, que quando você faz a doação, se você faz com qualidade, as coisas também podem mudar. Ok. Sim, então a gente faz alguma coisa de graça para alguém, isso deveria produzir um fruto. Ok? Mas peraí, vou chegar aqui à dimensão material, que é anterior à antropológica que a gente estava falando, e já volta aí, tá bom? Fica aí, já volta. Ok. Então, diz assim, segundo, gratuito significa que não requer pagamento. Ok. Tá bom, então tudo bem. Então eu pego alguma coisa, ou me dão alguma coisa, e não tenho que pagar por isso. Perfeito. E depois, numa outra dimensão, que já não é a material, diz desinteressado. Por que eu estou fazendo essa reflexão com vocês? Porque é o seguinte, gratuito pode significar muitas coisas. Mas são significados que estão interrelacionados. Então, vamos só entender aqui que existe uma relação entre gratuidade e valor. E depois a gente vai vendo como isso acontece nas várias dimensões. Tá? É muito complicado, a gente tem a maneira de... Então, por exemplo, a nossa experiência de gratuidade na dimensão material é a seguinte. No outro dia, entrei num ônibus, né, e aí na hora que eu ia pagar para o motorista, ele me disse, não, padre, pode passar, para o senhor é de graça. Eu falei, nossa, que maravilha, isso aqui é de graça. Para mim era de graça, eu falei, nossa. Mas claro, quando eu fiz essa experiência, e vocês terão feito na sua vida alguma vez isso, né? Uma vez que eu fui num restaurante japonês, era uma sexta-feira, foi tomar um show e tal, e aí, quando ele saiu e falou, pode ver a conta, por favor? Disseram, não, hoje é inauguração, é tudo de graça. Você fala, nossa, por que eu não comi aquele sushi lá? A sua experiência, ela é uma experiência de valor. Ela é uma experiência de gratuidade, porque é uma experiência de valor. Porque você diz, vale. E porque vale, eu tenho algum tipo de surpresa, tenho uma reação interna de dizer, não corresponde o valor. Merecia um esforço, merecia um sacrifício, merecia um trabalho, merecia 10 reais, merecia... Então, eu tenho essa experiência de valor. O problema da gratuidade é quando não se percebe o valor. Então, por isso é muito importante eu saber se algo vale, para que eu entenda a necessidade da sua gratuidade. É muito sério quando alguém não sabe quantas coisas valem. Por exemplo, no seminário, né? Durante uma época da minha vida, eu era formador no seminário. Formadores legionários, meninos que estão, né, se preparando para o sacerdócio. Uma dificuldade que nós temos na vida religiosa, claro, já é uma dificuldade de 2 voltas, né? Pobreza, castidade e obediência. Ok, já isso tem o seu desafio. Agora, é um desafio maior quando um jovem resolve assumir um voto de pobreza e ele não sabe quantas coisas valem. Super complicado. Ele não sabe o que ele está renunciando. E se um dia ele descobrir o valor disso e disser, eu não sabia no que estava me metendo. É como alguém se casar sem conhecer o outro. Quando as pessoas dizem, eu não sabia com quem eu me casei. Pois é, eu não conhecia o valor. Não conhecia a identidade. Então tem um problema muito sério. Porque eu me comprometo se eu não sei quanto vale? Como eu entrego se eu não sei quanto vale? E falava da dimensão profunda, ontológica do valor, porque esse valor
que eu reconheço na minha vida de uma maneira inconsciente, se manifesta em cada decisão, em cada ação que eu faço. Por exemplo, aqui vou entrar, né, num campo mais complicado, né, mas vamos lá. Por exemplo, família. Quando o pai e a mãe se relacionam com um filho, com outro filho, né? Tem vários filhos, existe uma maneira de comunicar o amor e de comunicar as lacunas, as carências desse amor, as imperfeições desse amor. O sujeito que recebe isso, ele compreende uma mensagem a partir da comunicação global disso, de contexto disso. E a partir disso ele faz um juízo de valor. Eu valho X. Ou então, eu valho quando eu, por exemplo, acontece muito com filhos mais velhos. Eu valho quando eu sou exemplar para os meus irmãos mais novos. Não é absoluto isso, hein? Mas muitas vezes você tem um filho de 3, de 4, de 5 mortos na família e tem um que é tenso entre todos eles. E esse tenso é que ele todo o tempo está tentando agradar, dando exemplo para os outros. Ele descobriu que isso era assim sozinho? Não, ele não descobriu sozinho. Alguém disse para ele, você tem que dar exemplo para os seus irmãos. E tem mesmo, mas o que acontece? Você simplifica o negócio, sintetiza e tal, no das contas você chega à conclusão de que, claro, não é uma conclusão consciente, eu valho quando eu sou exemplo para os meus irmãos. E você vê nessas pessoas uma tensão enorme diante da possibilidade do erro. Nunca podem errar. Não podem se equivocar. E carregam uma sobrecarga tremenda nos ombros pela falta de possibilidade de errar. Sabe, tem uma responsabilidade monstra, como se carregasse a família toda nos ombros, porque o exemplo, o modelo está aí nesse sujeito. É só um exemplo, mas poderia dar muitos aqui. É que na família é muito fácil de perceber, né? Essa comunicação de um amor que é imperfeito e gera, portanto, uma conclusão imperfeita a respeito daquilo que é o essencial do ser humano, o valor que ele tem. Quanto vale um ser humano? Quanto vale um ser humano? Que vocês diriam? Muito. Ok, muito é uma boa resposta. Ainda não é tudo, mas não tem preço, ok. Não tem preço porque não vale nada, ou não tem preço porque vale muito? Ok? Tá bom? Ok. Tinha um cartão de crédito, coisa propaganda, porque tem coisas na vida que não tem preço, né? E um cartão de crédito lá, assim, claro. Sim. Imensurável. Imensurável, ok. E é imensurável por quê? Porque nós somos importantes. Importantes para quem? Para Deus? Olha que dificuldade. Porque a nossa experiência sensível não é da importância para Deus, é da importância para alguém que não é Deus. Os nossos pais. O nosso valor tem a ver com isso. A importância que eu sei que eu tenho para os meus pais. E eu percebo a necessidade de fazer coisas que me tornam mais importantes diante deles e diante da sociedade. Né? Mas é verdade, somos importantes para Deus. Ok. A importância que nós temos para Deus é o que constitui o nosso valor ontológico. Que importância é essa? Como filhos, né? Imagens. Como filhos, imagens de Deus. Ok. Eu gosto da palavra infinito. Okay? É sem limites. O nosso valor ontológico, quando eu valho objetivamente de verdade, no fundo, é infinito. Vocês podem olhar para todas as pessoas aqui, olha a pessoa que está do seu lado, e você vai reconhecer alguém que tem um valor infinito. Qual o problema? Essa não é a nossa experiência humana. A nossa experiência humana é de que nós valemos por algo. Pelos resultados que nós produzimos, pelos sentimentos que nós temos,
pelos acertos que nós temos, pela impressão que nós produzimos nos outros, pelo que nós possuímos, pelo que nós podemos. Essa é a nossa experiência humana. Esse é o ponto de partida aqui da reflexão. Porque essa é a nossa experiência de verdade. Alguém aqui não tem essa experiência? Ok. Eu também tenho. Tá? Essa é a nossa experiência. Existe sempre algo faltando. E porque existe algo faltando, existe um caminho a se fazer. E esse é um caminho de limites. Aqui a gente não colocou pleno, né? Seria aqui, a gente fizeram plena, de plenitude. Porque então eu descubro, ou tenho que descobrir, que existe algo que eu posso fazer para que eu deixe essa condição de imperfeição, ou melhor, não deixar, né? Mas que eu vá buscando uma condição de maior perfeição, que significa de menos defeitos, de menos lacunas, de menos frustrações, de menos valor, para uma condição de maior valor. Entender o problema da gratuidade? O drama da gratuidade, se a gente puder falar assim. Porque se eu não sei quanto valho, como eu dou isso? Se eu não sei quanto vale o que eu tenho, como eu entrego isso? E se a gente for aqui na dimensão espiritual do amor, nos encontramos com o fato de que o amor, ele, de alguma maneira, foge dessa experiência material, porque ele é um ato totalmente espiritual que se comprova da seguinte maneira. Quanto mais eu dou, mais eu me preencho. Ou seja, não é material. Material é, eu tenho um copo d'água, eu tomo metade dessa água, fico com metade, acabou. E é assim. Se eu tenho uma caixa com 10, tiro 5, eu fico com 5. Numa caixa de amor, que tem 10, eu tiro 10 e fico com 20. Essa é a dinâmica. É uma outra coisa. Mas às vezes meu ponto de partida é outro. Não é de um amor perfeito. É de um amor que precisa dar para receber algo em troca que complete, que corrija, cure, substitua o que eu não tenho. No caso dessa gratuidade, não é totalmente relacionado ao que a gente fala, graças a Deus, ou recebi uma graça de Deus? Uhum. Sim. Aí, agora olha só que dificuldade. Obrigado pelo exemplo. Olha que dificuldade. Ou me diga se para você é fácil isso, né? Para mim é somente difícil. Porque digo, graças a Deus. Ok, o que eu quero dizer com isso? Bom, pode ser entendido da boca para fora, mas enfim, graças a Deus, estou pensando, Deus me deu algo e aí eu sou agradecido a Deus porque recebi algo. Ou graça de Deus, né? Ou a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o bem que você recebe, né? A graça que você Ok, pode ser ou a ajuda, mas a graça também pode ser Deus. Quando a gente recebe no batismo a graça de Deus, o que a gente está recebendo? Ajuda? Também, mas principalmente Deus. Ok. Então, quando eu digo graças a Deus, estou dizendo obrigado, Senhor. Né? Muitas vezes a gente fala como se Deus fosse o terceiro aqui, mas deveria ser uma palavra de gratidão. Obrigado, Senhor. Eu recebi de Ti. A questão é a seguinte, como a minha experiência de gratuidade é essa, de não gratuidade, é que eu preciso normalmente ter algo que eu não tenho e por isso eu dou para receber em troca, com certa frequência nós também adotamos isso para a nossa relação com Deus. E aí, pode ser que eu diga, obrigado, Senhor, por você ter me dado isso, mas se eu fosse examinar no fundo, eu estaria pensando, não tinha mais que obrigação. Ou então, ok, agora eu tenho que dar algo em troca. Porque agora que eu recebi, eu preciso dar algo em troca. Ou posso pensar, que bom que eu fiz isso assim, porque então eu mereci receber isso. E nos três casos, não existe uma gratuidade. Não da minha parte. Ou seja,
Deus está agindo com total gratuidade, porque ele não tem outra maneira de pensar e de ser, de amar. Não tem outra maneira para ele. É natural. E eu, quando recebo, eu não entendo isso. Porque se eu entendesse e achasse bonito, eu reproduziria. Mas o que acontece? Você pega isso, e aí você sai daí, e o que você faz? E você faz outras coisas várias que não tem nada a ver com gratuidade. Aquilo que era o seu valor, né? Eu valho pelo que eu produzo. Tudo bem, vamos considerar. Valho pelo que eu produzo. Ou eu valho pelos acertos que eu tenho. Quando eu não erro, então eu valho. Então, eu estou aqui e não posso cometer erros para que as pessoas não achem que eu sou uma pessoa que sempre erra e, portanto, que vale pouco. Quando eu recebo de Deus a graça, eu consigo me virar e mudar meu conceito e, a partir desse momento, me relacionar com as pessoas de maneira gratuita, simplesmente dando sem receber nada em troca, sem preocupações com as minhas inseguranças e com as consequências. Não. Eu continuo sem compreender gratuidade. Dramático. Eu sei que custa. É difícil. Né? Então, quando eu falo aqui da dimensão espiritual, o amor é o que está na nossa essência, que está, sabe, nos toca. Né? E somos capazes de reconhecer o amor, mas ao mesmo tempo, a imperfeição desse amor faz com que nós, partimos de uma imperfeição buscando uma perfeição. E aí, quando nós amamos, nós estamos buscando essa maior perfeição, que não está naquilo que eu recebo. Está muito mais naquilo que eu dou, mas para que eu dê, eu tenho que ter recebido. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Amor gera amor. E o amor cria. E por isso nós dizemos que a caridade é uma virtude. O amor é uma virtude. O que significa virtude? A virtude é uma disposição ou facilidade para atuar buscando o bem. Então, por exemplo, uma pessoa honesta, que tem a virtude da honestidade, mais facilmente busca o bem nas relações, porque não vai tentar extorquir ou roubar nada de ninguém. Então está buscando o bem. Okay? Então, a virtude é uma facilidade ou disposição firme para buscar um bem. Nós entendemos que a virtude é essencial para a nossa vida. Aqui. Logo, na hora de atuar é mais difícil. Mas está chovendo. Então, se chove, então eu não tenho obrigação já assumir o compromisso. Não está chovendo como lá no Rio de Janeiro? Pô, pega o carro e vai. Viu? Enfim, né? A virtude. Então, o amor é justamente o que nos aproxima, cada ato de amor nos aproxima dessa perfeição que nós buscamos, ou que nós precisamos. E essa perfeição vai se dando na medida em que nós vamos sendo mais plenamente nós mesmos. O amor é que nos faz ser aquilo que nós temos que ser. Se esse amor perfeito talvez se desse na infância, nós teríamos já, né? Como foi com Nossa Senhora, com Nosso Senhor. E eles vivendo toda a vida de acordo com aquele amor que eles receberam. Nós passamos toda a vida vivendo de acordo com aquilo que nós recebemos e tentando construir, através do amor que nós já temos, aquilo que nós devemos ser. Então, essa é a grande dificuldade. Nós não temos todas as ferramentas, porque se tivéssemos, já teríamos chegado. Esse é o nosso caminho. E a gratuidade joga um papel muito importante aqui, porque a gratuidade, ela é o sinal de autenticidade do amor. Eu falei que tinha duas características importantes, né? Que era incondicional e gratuito, o amor. Acontece que eu acho que o incondicional, ele nasce do gratuito. Por que ele é incondicional? Porque ele é sem condições, porque ele é sem limites, porque ele é gratuito. Esse é o ponto. O único ponto de referência para ele é o bem do outro. É o único ponto de referência. Pense-se nas nossas relações, nos filhos de vocês, pense no esposo de vocês, pense em quem quer que seja. Se a relação de vocês é gratuita, porque a única coisa que vocês buscam ao dar é o bem do outro. E é só isso, não tem mais nada.
Qual o problema? Como é que você consegue? Como que você consegue dar algo sem esperar nada em troca? Ok, você pode dizer, ok, eu não esperava nada em troca, e querendo dizer, eu não esperava que ele me agradecesse. Tá bom, ó, eu fiz isso aqui, fui lá na casa, passei a tarde toda ajudando, dando aula e tal, e eu não esperava que ninguém me agradecesse. Então, foi gratuito. Ok. Tem um sinal aí de gratuidade. Não esperava gratidão. Mas será que eu não esperava mais nada? Porque tem outras coisas que eu posso receber em troca de um ato de amor. Ou de qualquer tipo de ato. Pode ser reconhecimento, pode ser satisfação pessoal, pode ser que os outros não me disseram nada, mas eu sei que me viram lá, então tem um conceito diferente de mim. Eu agora posso chegar em casa e dizer que fui. Não sei, qualquer outra coisa. Mas no fundo, algo que volta daquilo que eu dei. E aí a gente tem que passar para a dimensão da fé, né? Olha o que a Cléia colocava aqui como exemplo. Porque quando eu fico... Nossa, perdão, vamos rápido aqui. Não pode ser. Quando eu fico na dimensão espiritual, porque o amor é espiritual, eu ainda assim não tenho a referência do que tem que ser. E a fé é justamente quem me oferece essa nova dimensão. E me abre ao sobrenatural, porque então, aquele que é o próprio amor, vai gerar em mim o amor do qual eu não tenho experiência. Repete aí, cara. Ai, que difícil. Vamos ver. A experiência, né, da fé, a fé nos abre a experiência de Deus, que é o amor, que vai gerar em nós o amor do qual nós não temos experiência. Outro dia eu vi uma distinção que eu achei muito interessante entre formação e educação. Não é um absoluto, por favor, compreendendo, mas é interessante ter isso presente. Porque na fé funciona assim. A formação é uma ação externa. Ela acontece de fora para dentro. O sujeito descobre um modelo e faz um esforço para se parecer cada vez mais com o modelo. Ele atua tentando imitar os atos do modelo para reproduzir em si mesmo o modelo. Isso é formação. Eu estou aqui dando formação para vocês. Estou dizendo para vocês, falando sobre a gratuidade. Tem algumas chorando, tem algumas dizendo isso não dá, impossível. Tem alguém de com esperança ainda de um dia eu chego lá, ok? Mas é uma formação, porque de repente aqui no final podemos dar sugestões de atos gratuitos para que exercitemos a gratuidade na nossa vida e nos aproximemos mais do modelo. Ok, isso é formação. O que é a educação? O Francisco dizia esses dias isso também. A educação, né, bem, etimologicamente, é pegar e sair, né? Ir ao encontro do outro, que vai ser educado, e conduzi-lo para fora. E esse é o movimento de dentro para fora. Isso é o que pode fazer Deus conosco. E o que tem que fazer Deus conosco. Ele, de dentro, me modela. A palavra de Deus. Ela penetra em mim através do seu espírito e vai reproduzir em mim as feições do seu filho. Aquilo que São Paulo diz de tenho em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Isso é obra do Espírito em nós. Nós colaboramos com os nossos atos externos. Mas sem que Deus produza em nós esse resultado, ele é impossível. É impossível. E qual a dificuldade? Que as nossas experiências humanas, de alguma maneira, continuam condicionando a nossa experiência espiritual também. Eu dou um exemplo extremo aqui, né? Tem um filósofo francês que era ateu e ele tinha sido abandonado pelo pai. Então, quando ele teve o primeiro contato com a fé, disseram para ele, é que Deus é como um pai. E ele falou assim, isso não é para mim. É exatamente o que eu não quero para minha vida, é um pai. Porque um pai é uma pessoa tirana, horrorosa, injusta. Isso é um pai. Que me abandona. Então, eu não quero um pai. Como você trabalha isso?
experiência humana condiciona a experiência espiritual. Quando eu digo Deus te ama, o único amor que você pode imaginar é o que você já recebeu. Tudo bem, você pode pegar o que você já recebeu e dizer, ok, é mais do que isso. Eu tenho certeza que é mais do que isso. Não pode ser só isso. Porque o amor que você recebeu é bom. Normalmente. E você sabe que esse amor sempre teve a capacidade de surpreender você. Então você fala, e se Deus tem essa capacidade, imagina o que não será isso. E depois, já no campo espiritual, nós temos uma grande vantagem, né? No campo da fé temos uma grande vantagem, que pelo menos a fé nos dá um ponto de partida seguro. Que para nós, pelo menos intelectualmente, é uma prova de que esse amor de Deus é gratuito. Que prova é essa? Deus, através da fé revelada, nos ensina que existe uma prova inconfutável do seu amor gratuito por nós. E que é gratuito. Mesmo porque quando eu vejo essa prova, eu digo, não, realmente Deus me ama e é gratuito. Jesus? Okay. Sexta-feira Santa, crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Okay. Eu olho para a cruz e digo, o que você está fazendo aí? E ele me diz, eu estou aqui morrendo por seus pecados. A cruz é a prova que Deus nos ama e de maneira gratuita. Gratuita porque eu não pedi a ele para falar. Foi iniciativa dele. Gratuita porque não tem nada que eu possa fazer que esteja à altura do que ele fez por mim. Nada. Nem que você faça a mesma coisa, estará à altura do que ele fez. Até porque ele fez primeiro. E além do mais, ele é Deus. As duas coisas. Esse é o ponto de chegada e é o ponto de partida da fé. As duas coisas. É o ponto de chegada como modelo. É o ponto de partida como motivação. Esse é o meu motor. Porque no ponto de partida da minha existência, por mais que eu não perceba sensivelmente, está esse amor gratuito de Deus. Por isso eu existo. E no batismo, e depois na comunhão e na confissão, eu recebo os frutos desse amor. Que é totalmente gratuito. Se vocês quiserem pegar aí, João, primeira carta a São João, capítulo 4, versículos 7 ao 11, ele fala dessa experiência, né, do amor de Deus. Primeira São João, capítulo 4, a partir do 7. Ele diz, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo seu único Filho, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em nós termos amado a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, aí fica ruim o negócio. Né? Ele fala assim, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Essa é a medida. Nada mais, nada menos. Qual é o problema? É que essa é uma experiência que eu não tenho na minha humanidade, eu posso ter na fé. A nossa experiência da gratuidade verdadeira ou plena, ela começa no encontro com o Senhor, que não é uma experiência que eu posso depois compreender, entender e explicar. É uma experiência do seu amor que acontece no silêncio, na revelação pessoal, na minha oração, na Eucaristia. A Eucaristia é uma outra evidência dessa gratuidade. Responde por que Eucaristia. Imagina se você daria a Eucaristia para esse povo pecador como opção de estar presente toda a história nesse pedaço de pão e de vinho para que nós pudéssemos alimentar sempre do corpo e do sangue do Senhor. Não entra na nossa cabeça. Porque para nós não existe a experiência dessa gratuidade. Né? Só na fé ela acontece. Enfim, é simples assim, né? A gratuidade. E essa questão é que é totalmente simples. Porque a gratuidade
ela só tem uma motivação. E ela é a mesma motivação sempre. E é sempre o bem do outro. E o bem total do outro. E não se preocupa com mais nada. Olha que simplicidade. Esse é o problema. É demasiado simples. E nós somos muito complicados. É que essa é a ótica de Deus. E depois, né, como que nós podemos trazer para a nossa vida esse me amou e se entregou por mim. Então, nós, enfim, podemos pensar em alguns exemplos aqui. Bom, agora que a gente já sabe como viver a gratuidade, vamos lá. 3 exemplos de Jesus Cristo vivendo a gratuidade, além da cruz. Passagem do Evangelho, vocês lembram, Atos de Nosso Senhor, em que você fala, aí ele viveu essa gratuidade. A multiplicação dos pães, ok? Bom, e a multiplicação dos pães, porque a gente está supondo que ele não estava com fome, né? Ou pelo menos ele não fez para ele, né? Ele fez para os outros. Ele olhou o outro. Exato. Ok? Ok? Claro, tudo bem. Sim, é claro que tudo que ele fez será presente a gratuidade. Tem poucas coisas que a gente veja no Evangelho que possam dizer, será que ele realmente fez isso aqui por causa dos outros? Teve um momento que pegaram ele e disseram que queriam fazê-lo rei, mas ele saiu e subiu ao monte e foi rezar. Será que ele foi rezar para se mostrar? Não, né? O que mais? Que outro exemplo temos de Cristo? A instituição da Eucaristia. A Eucaristia. Exatamente. As bodas de Caná. A obediência de Jesus Cristo. Ok. A parte dela, né? Também estava no outro das obediências, que Uhum. estava presente isso. A parte de ficar não era vontade de falar, Exato. ele brigou seu cliente. Exatamente, Cláudia. No perdão do ladrão. Exato. No perdão do ladrão na cruz.